Só pra gente mostrar rapidamente aqui, o Sidney vai falar desse lote aqui pra gente, que ele trouxe como... Coloca outra foto, porque essa daí tá aparecendo do fundo. Tá, a próxima foto então? Isso. Aí tem mais. Tem mais, acho que tem até mais uma outra, não tem? Não, eu só deixei essas duas. Então, beleza. Tá. Esse é um terreno de quantos metros quadrados? Onde 1020 metros tem esse terreno e ele fica no Fazenda Imperial. Acho que a grande maioria conhece o condomínio aqui para lotes a partir de 1000 metros, é um dos melhores aqui da região. Que legal. 1020 metros quadrados no Fazenda Imperial. E aí tem um desafio aí pro Guilherme, porque tem essa árvore aí no terreno. O que nós poderíamos fazer com ela, hein? É no fundo ali? Ela fica dentro do terreno. Mas o terreno ele vai até aqui à frente, né? Fachada aqui. Isso aí, a fachada deve ter mais ou menos uns 20 metros de testada. 20 por 50. 50. Deve ter uma diferencinha aí, mas pequena. Tá. E essa árvore ela fica mais profundo lá. Provavelmente o final do final ele termina aí mesmo. Acompanha. É o limite lá. Isso, exatamente. Essa linha ali. Por causa da foto aí, né? Essa árvore pega no lote, então? Pega no lote. No fundinho lá. Exato. Não dá pra deixar essa árvore, não? Então, pensar num projeto bacana, porque não é uma árvore feia, né? Eu vendi uma vez um lote ali no Up que tinha uma árvore feia, ressecada, tudo aí, parecia filme de terror, mas essa daí tá... Não, essa tá bonita, dá pra deixar. Mas quem fala de produto é o arquiteto. Aí Ô, João, só direciona agora, acho que já deu pra ver o lote, a galera já viu, né? Não precisa mostrar mais. Só uma atenção aqui, ó. É vizinho dessa casa. Uma baita casa aqui no vizinho. A gente vai desenhar um produto pra venda. Isso. Então a gente tem que prestar atenção na vizinhança pra gente não ser concorrente. O vizinho pobre, né? Entendeu? Senão a gente faz um desenho aqui e fica o mais feio do condomínio, não é interessante. E ele é um declive também. O que é legal o Sidney trazer? Eu vou desenhar a casa, mas quem vai desenhar o produto vai ser o Sidney. Porque o que ele tem de informação? Qual que é a casa mais cara lá dentro, né? Qual que é a média de metragem quadrada, qual que é a média de programação de casa, porque isso é muito diferente do Cirela, que vai ter 3, 4 quartos, né? Então acho que é legal você trazer isso pra gente, como você fosse o cliente, brifar isso comigo, pra gente desenhar juntos essa casa. Esse condomínio aí, ele já exige uma casa aí acima de 400 metros. Então eu ficaria entre 400 a 500 metros. Acho que 470 aí seria uma metragem bacana. 4 suítes tem que ter, até porque quem investe um valor expressivo, aí nós estamos falando de casas aí acima de 3, 4 milhões, aí tem casa até mais caro, né? Então no mínimo 4 suítes. Sim. Vai exigir uma fachada imponente, né? Sim. Com acabamentos diferenciados. Tem que ter um escritório. Uma dependência de empregada faz a diferença também. Quem tem um perfil desse imóvel geralmente tem a funcionária que trabalha full time ali. E caprichar muito ali na área de lazer. Fazer uma piscina bacana, pergolado, fazer um paisagismo. Eu acho que esse seria mais ou menos uma ideia de como seria esse projeto. No mínimo 4 suítes. Mínimo 4 suítes. E 4 suítes boas, né? Porque como você tem um terreno aí de 1000 metros, então você... Dá para trabalhar. Os clientes querem quartos um pouco mais generosos do que, por exemplo, um Cirela, que o terreno é mais limitado. Conta pra gente essa... Vamos falar assim, essa história de falar que casa terra vende mais. É verdade? Depende. Nesse daí, como um terreno é de 1000 metros, comercialmente falando, como você tem mais terreno para você distribuir a casa, você faz uma casa térrea bacana e você não perde espaço de quintal. Se você tem um terreno menor, aí se você faz uma casa térrea e a maioria dos clientes que procuram casa valoriza quintal, aí você acaba tendo uma pouco de dificuldade, entendeu? Mas eu acho que tudo é uma questão de projeto também. Às vezes você consegue encaixar uma casa térrea num terreno menor e você consegue otimizar o espaço do fundo. Legal. Mas comercialmente, assim, eu acho que o que manda muito é projeto. E depende muito do condomínio também, cada perfil de imóvel, né? Tá. 20% a menos uma casa térrea comparado com o sobrado de custo de material e mão de obra? Dá para chegar? 20% a menos? Eu não diria isso, não. O que você diria, então? Esse número é complicado, né? Engenheiro não gosta de dar um número assim, né? Ai, briga. Arquiteto e engenheiro, briga. Sabe por quê? Sabe por que eu não gosto de dar Porque assim, vamos colocar o seguinte.
Numa casa, como o Sidney falou, num lote de 1.000 metros quadrados, quando você pensa num sobrado, facilmente você chega numa casa de 600, 700 metros quadrados. Começa a ficar uma casa muito grande, né? Porque se você faz uma casa de 400 e poucos metros quadrados sobrado num lote de 1.000 metros, você vai ter grama para cortar, né? Adoidado. Ela se perde no terreno. Então eu acho que espalhar a construção térrea, né, é melhor, de fato. Então eu nem olharia para essa questão do custo nessa situação. Eu olharia para o produto. Sim. Como diz o Bissoli, o terreno pede, né? Exatamente. O terreno pede, porque se você fizer uma terra de 400 metros quadrados, você vai ter um baita paisagismo na frente, né? É um recuo que, sei lá, esse condomínio de 5 metros também, ele deve ter 20 de frente, o lote. 20 de frente. 20. Então você já perdeu 100 metros quadrados só no recuo frontal. É isso? É isso. Que aí você vai explorar um baita de um paisagismo bonito para chamar atenção nessa casa, né? Você vai ter mais 400 de construção. Se você tirar os recuos laterais, né, você vai também perder mais um pouco de lote. Mas ainda assim, vamos colocar aí que você ainda vai ter na faixa de uns 300, 350 metros quadrados só de área de lazer nessa construção, né? Então já é uma área de lazer muito grande. Então eu não faria sobrado e também não falaria que fica 20% mais barato. Eu também não faria sobrado, pelo tamanho do terreno. Tem um ponto que é interessante, que é o seguinte, eu já fiz casa grande e fiz casa pequena. Qual que é o ponto aqui que é interessante? Quando a gente pega um quarto grande ou um quarto pequeno, o custo por metro quadrado de um quarto pequeno, ele é às vezes maior do que um quarto grande, porque tem mais área para distribuir. Então imagina o seguinte, quando a gente faz esse cálculo de metro quadrado, é injusto eu pegar o metro quadrado da cozinha e falar que é igual ao metro quadrado da garagem. É injusto, porque a cozinha tem revestimento, tem parede em todo lado, tem pedra, tem hidráulica, elétrica. A garagem é praticamente cobertura e piso. Então, quando a gente tem uma casa mais distribuída, onde os cômodos são maiores, é mais ou menos... Existe isso também. Porque a gente consegue, elas por elas ali, fazer um bem bolado. Então, não acredito que chega a 20%, mas tem sim um certo desconto ali, entendeu? Mas é aquilo, né? O cara vai fazer uma casa desse tamanho, às vezes ele quer colocar um porcelanato ali que já vai elevar o preço do metro quadrado lá em cima. Então, sempre tem que estar ponderando de um lado e do outro. Faz sentido? Faz sentido. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exercício para duas personas dentro da esfera da construção, que é a racional, que é o investidor, e a emocional, que é o comprador. Porque isso também vai variar bastante também com relação à parte de produto, né? Vamos pensar do investidor. Gosto da comparação de falar que casa é carro, repito bastante isso lá no escritório. Falo que não adianta construir uma casa sem uma tecnologia atual. É a mesma coisa que comprar um carro novo sem um carregador de indução. Então vai ter que ter alguns pré-requisitos como automação, geração de energia solar. Eu gosto da ideia de fazer a casa térrea. Acredito porque a gente conhece um pouco o condomínio também. Que água? Tem aqui, eu pego aqui. Pode continuar. A gente conhece um pouco o condomínio e existem bastante sobrados lá. Então você está fugindo, né, de uma concorrência ali. E também você tem aquela cronologia do condomínio. Ali é um condomínio que a família já é uma família com filhos com uma certa idade, já não são filhos mais crianças, né? Se são crianças para virar de adolescente. Família grande, né? Família grande, de adolescentes que vão entrar na faculdade, né? Então, de uma pessoa que vai investir numa casa já pensando aí na velhice, né? Às vezes vai ficar por muito tempo ali, né, nesse imóvel, talvez não o resto da vida, mas pensa em ficar um bom tempo ali. Um bom tempo. Raízes ali. Sim. E não uma casa também integra só pelo fato e objetivo dela ter acessibilidade, mas dela ser prática. Sim. Né? Você já tem um lote grande, como o Hugo falou, só de grama para cortar, só de manutenção. Então, tem pessoas que vão comprar um lote grande para valorizar essa grama, para ter esse paisagismo. Pós-pandemia,
já mudou muito, né? Esse conceito aí da casa com quintal inteiro concretado. Hoje a gente vê mais casas com grama, casa com paisagismo. Depois eu quero que você me passe esse insight de vendas. Eu acredito que são casas que vendem mais. Então, trazer essa conexão com o externo junto com uma casa térrea, com praticidade e acessibilidade, a gente vai ter um custo menor para venda, né? Sei que vocês engenheiros estão batendo na tecla, mas com certeza é um custo menor numa casa térrea comparada com sobrado. Não, de fato, é um custo menor. Agora é difícil falar que é 20%. E depois eu vou fazer o cálculo, Victor, fazer exatamente aqui. É que se eu trazer 2 sobrados diferentes para você, vai dar diferente o a conta. O cálculo de escritório é diferente do cálculo da obra. Mas enfim, só rapidão, eu perdi aqui. Qual que é a média de venda desse produto lá? Se a gente falar de um produto novo, de 10 a 11 mil reais o metro quadrado. De 10 a 11 mil metros. Então, entre... conservador. 4 milhões. Mais arrojado. 4 milhões e 400 a 5 milhões e meio ali. Isso. Tá. Agora, o que faz uma casa térrea se enquadrar num produto de 4 milhões, né? A fachada. Eu acho que ela tem que ter essa fachada imponente. E também existe o investimento de uma outra esfera da construção, que é o paisagismo, que todo mundo esquece. Sim. Esse é um investimento aí que você vai gastar em média aí num racional legal aí dentro desse lote para fazer um produto, né, AAA aí, que é o Fazenda Imperial. Premium. Pelo menos para a cidade de Sorocaba, né? Chegar no investimento próximo de uns 70 mil reais. Só de paisagismo. Só de paisagismo. E que vale a pena que depois você tenha... Aproximado, né? Pode ser mais, pode ser menos. Mas eu acredito que esse valor é um valor que vai fazer com que a casa ela tenha um produto mais próximo do teto de vendas. Legal. De 4 milhões. Quanto que é o valor do lote? É muito importante passar. 950 mil esse lote. Meio de quadra, tá muito bem precificado pela localização dele. Nós temos lotes com valores mais baixos, mas não com uma localização igual a esse, né? Sim. E é uma exclusividade minha também, então não tem no mercado. Já tô vendendo aqui já, viu? Eu tenho que falar da árvore, porque senão vão me cobrar aqui, já cobraram. O que acontece em um lote com árvore? A gente tem que trazer um engenheiro ambiental, uma pessoa especialista, para analisar se essa árvore está saudável também. Legal. E eu deixaria, como arquiteto, também deixaria essa árvore, que ela tá linda, né? Se ela tiver uma árvore saudável, tem que manter. Ela não vai, aonde que ela está, não vai atrapalhar. Fundo, né? No fundo, vai ficar para a área de lazer ali. Né? Falaram para colocar um balanço para criança. É legal isso. Pô, super legal. Pôr umas redes ali. Acho que o insight que eu trago com relação à engenharia para uma obra dessa que é um pouco diferente do que foi no último episódio, que no último episódio nós discutimos um lote do Alphaville, né? Como esse lote ele é maior do que o lote do Alphaville, praticamente o dobro do tamanho, e você vai explorar uma casa térrea, o que acontece na engenharia é que casas térreas desse tamanho têm vãos muito grandes, né? E falando na engenharia de vãos muito grandes, um cuidado em que a arquitetura precisa tomar, mas que também a casa precisa ter, são esquadrias de alumínio. Uma casa de 400 metros quadrados num lote de 1.000 metros quadrados, ela pede vãos de esquadrias grandes. E aí, qual é o cuidado que as pessoas precisam tomar? Nesses vãos. Porque existem maneiras de você fazer com que esse vão fique um pouquinho menor, mas mais largo, por exemplo, né? E você diminua o custo no alumínio, né? Então, o que eu faria se eu fosse investir numa casa dessa? De longe, eu vou te falar que o maior custo de construção vai ser as esquadrias. Numa casa dessa. Provavelmente. Unitariamente falando. Esquadria fechando a cozinha, fechando a área gourmet. E é um terreno largo, né? Vai ser as esquadrias. Porque provavelmente você vai encaixar ali uma sala de jogos, alguma coisa do tipo, né? E aí você vai colocar esquadrias e tal, né? Claro que eu não estou comparando, por exemplo, as esquadrias com um item que você vai ter repetidas vezes, né? Então, mas a esquadria, ela tá na curva A e tá gritando na curva A da construção, que é a curva mais cara.
Então, assim, eu colocaria muitas esquadrias, mas eu pensaria numa maneira que otimizasse esse custo. E de que forma eu faria isso? Eu já envolveria um fornecedor de esquadrias, parceiro do meu arquiteto, no momento do projeto. Pouca gente tem essa visão, sabe? Ela deixa, por exemplo, para o arquiteto fazer o desenho das esquadrias. O arquiteto ele entende muito de esquadrias, só que às vezes ele não está atualizado com relação a custo, com relação às principais tendências que tem, inovações que o mercado das esquadrias estão trazendo. Então eu já pegaria um player de esquadrias e colocaria em contato junto na brifada do projeto. Isso aí é fácil, já aprendi. Ó. Plano de corte, isso daí. Não pode ser múltiplo de menor, não pode ser dar diferente múltiplo de 6, né? Que é o tamanho da barra. Mas tem isso, mas tem um esquema que também está relacionado à altura por conta do vidro e tal. Porque você imagina o seguinte, uma coisa é você ter um vidro como a gente está olhando aqui, né? Um tamanho de vidro que você tem uma certa esbeltez do material. Agora, quando você faz esse vidro ficar maior, né, é um vidro mais problemático de ficar ali parado. Então, às vezes, você tem que mudar a espessura do vidro, né? Às vezes, você tem que mudar o caixilho que segura ele. Então, isso aí faz muita diferença, tá? Então, o insight que eu trago de engenharia para uma casa dessa é isso. Vãos grandes requerem esquadrias que devem ser pensadas. Outra coisa muito importante também para uma obra dessa é que é importante, né, Bissoli, para uma arquitetura dessa casa, explorar um caminho livre na construção. Eu já construí casas desse tamanho assim e, em geral, os arquitetos exploram um caminho muito livre, não tem muitas paredes na casa, sabe? Principalmente na área de sala ali e tal, que interliga para a cozinha, tudo muito aberto e tal. Então, qual é a recomendação? Busquem tecnologias que ajudem a estruturar esses vãos. Por exemplo, lajes protendidas, né? Que você consegue vencer vãos maiores. Você reduz, às vezes, tamanho de viga, tá? Então, eu estou falando isso com relação à engenharia, tá? E isso tudo, nesse tipo de obra, vai fazer diferença. Não adianta numa casa de 60 metros quadrados você querer enfiar a laje protendida, se você for o dono da fábrica. Mas nesse tipo de obra vale super a pena, tá? Então esses são os insights que me veio aqui agora. Se eu lembrar de mais algum, eu falo. Eduardo, com relação ao financiamento. Cara, eu acredito que assim, eu faço muita construção para venda também, né? Então, quando a gente pensa num produto desse para venda, eu analiso, primeiro, o valor de venda, o custo e quanto que eu vou precisar investir. Hoje, quanto tempo que vocês acreditam que a gente vai precisar desde o início da obra até o final, aqui em média o tempo de obra? 12 meses ou mais? Para uma obra dessa, eu colocaria mais. Essa obra, para ter... Tudo bem, o terreno é muito plano, então não tem muitos arrimos ali, né? Mas numa obra dessa eu colocaria na faixa de 18 meses. 18 meses. Olha só que interessante essa análise aqui. Trabalhando bem, viu? Muitas pessoas... Contando o prazo de... Isso, de projeto, descontando o prazo de projeto. Só de obra, Mas olha só, eu fiz uma estimativa de custo aqui de mais ou menos uns 3 milhões. 1 milhão terreno, mais uns 2 milhões de obra aproximadamente. Mais 2, né? 2 de obra, total 3 milhões de reais. Depois a gente pode afinar mais isso aqui. E o preço de venda é entre 4.400 a 5.500, ok? Só que, olha só que interessante. Eu vou destinar 3 milhões de reais comparando a pessoa que quer aportar 3 milhões e comparando a pessoa que quer fazer financiamento. O cara que quer fazer com recurso próprio, se ele tira esse dinheiro do investimento, se ele tirou 3 milhões lá do investimento, Perde 1%. perde 1%. 30 mil reais por mês. 18 meses, nós já estamos falando aí, cara, de quase 500 conto. Mas ele vai perder isso no final da obra, né? Sim. Não, tá perdendo por mês. Ele tá perdendo por tirar o dinheiro do banco e deixar disponível para execução da obra. Só 1 milhão do terreno, ele tá perdendo 10 aí, porque ele comprou o terreno. Exato. A obra ele vai fracionando. A obra vai fracionando. É isso que eu quero dizer, né? Então ele não vai perder 30 mil no primeiro mês. Não. Terreno. Não é que ele perde também, não tem que pagar, mas ele deixa de ganhar. Exato. Entendeu? Sim. Mas é uma conta que a gente põe na mesa pelo seguinte, isso aqui se chama custo de oportunidade. O custo de oportunidade que eu tenho de deixar o dinheiro parado, risco zero, ganhar 1%. Então, em média, vai dar 500 mil reais ali.
O cara compra o terreno, depois que ele compra o terreno, 10 mil por mês, aí vai fazer o projeto, prefeitura, depois execução de obra. Então, esses 10 mil do terreno, que é em cima do 1 milhão, 1%, 10 mil, né, para explicar para a galera, às vezes vai 6 meses antes. Então, 6 meses antes, ele já está perdendo deixando de ganhar esse dinheiro. Então, no fritar dos ovos aqui, eu acredito que ele tem um custo de oportunidade de 500 mil reais. Quando a gente traz isso para o financiamento imobiliário, a gente sabe que 3 milhões é o total do custo, 80% financiado, 20% de recurso próprio, ok? 20% de 3 milhões dá 600 mil reais. 600 mil. Ah, Eduardo, tem um custo de oportunidade dos 600 mil? Tem. Também é fracionado durante a obra. Ele vai pagar 200 mil lá do lote inicialmente, então custo de oportunidade de 200 mil, 2 mil por mês. Que é os 20% do lote, aí você está falando dos 200 mil. Exato. Ele tem que dar os 20% para o dono do lote e o resto vai ser financiado. E os outros 400 mil, ele vai ter que aportar na obra durante o período de obra de 18 meses. Então, cara, reduz aqui em média 80% desse custo de oportunidade dele. Ele ia perder 500 mil reais, deixar de ganhar 500 mil e tá tendo um custo aqui de 100 mil. Custo de oportunidade de 100 mil. Só aí já saiu 400 mil reais na frente. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Pelo seguinte, quando a gente fala, principalmente para investidor mais antigo, cara, eu prefiro fazer com meu dinheiro. Porque quando eu faço com meu dinheiro, eu não vou pagar juros, eu não vou pagar financiamento, isso e aquilo. Cara, olha o custo do seu dinheiro. Vamos colocar o custo de oportunidade do seu dinheiro. Se você usar o seu recurso próprio, 500 mil reais. Se usa o financiamento, 100 mil reais. Olha a diferença, já deu 400 mil aí de vantagem para o financiamento. Talvez isso vai ser refletido no juros que ele pode até pagar do financiamento. Prazo, né? Se ele levar até o final do financiamento, né? Não. Até o final da obra, ele paga os juros durante a obra, ok? Em cima do que o banco vai pagando, as medições, ele paga um juros proporcional ao que ele já recebeu até o final da obra. Que não é o do financiamento ainda, que é só o do... Isso, juros de obra. Tá. Na hora que a casa fica pronta, aí vira juros... Do financiamento. Virar parcela, né, de fato. Só que aí a pessoa fala, beleza, Eduardo, então a conta empatou. Mas na verdade não empatou. Se ele realmente tinha esses 3 milhões e agora decidiu fazer o financiamento, ele não tirou 3 milhões do bolso, ele tirou 600 milhões e o resto foi financiado. Ele continua com os 2 milhões e 400 lá parado, que está rendendo 1%, que está rendendo 24 mil reais todo mês. Tá entendendo a conta? Então, quando a gente faz esse cálculo, né, de custo de oportunidade, cara, não faz sentido construir para vender sem ser com financiamento. Eduardo, duas coisas muito importantes, tá? Primeiro, uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando escutam essa explicação sua é o seguinte: uma obra de 3 milhões de financiamento, o cara precisa ter uma renda de Aí quanto? tem que ter uma renda bonita. De pelo menos uns 100 mil. Ô, professor. Aí, ó. Demorou. Tá vendo? Mas é aí que tá o ponto. O cara hoje que tem... Achei que era mais. Achou pouco. Até me animei agora. É mais ou menos 1 milhão. Já. Coçou, viu? É mais ou menos 1 milhão a cada 40 mil reais, em média. Então, acredito que 100 mil, 110 mil reais mês, ele consegue fazer financiamento. 100 mil ele consegue porque está financiando aqui 2.400. Então, tranquilo. Mas se é um investidor, explica a manha. O quê? Mas se é um investidor, explica a manha. Não, se o cara tem 3 milhões na conta hoje, ele deve ganhar perto disso. Entendeu? Mas ele pode ser mais de um, né? O que é o ponto? Exatamente. A gente pode somar a renda. A gente pode somar a renda de nós 4 aqui. Ó. Se cada um ganha 25 mil reais, a gente soma a renda dos 4, faz um financiamento, cada um aporta proporcional, 25%, a gente consegue ter essa renda, faz o financiamento, a gente constrói essa casa junto e aí depois a gente reparte os lucros, entendeu? Então existe essa estratégia também. E dá para fazer a estratégia, que daí é o melhor dos mundos, que foi aquela estratégia que eu falei de trazer o dono do lote como parceiro do negócio. Porque daí a gente já entra com 1 milhão sem precisar fazer financiamento. Eu vou ter que me preocupar apenas com os 2 milhões de financiamento.
E aí já caiu bastante. E entendeu? o dono do lote também não faz financiamento, porque às vezes ele não quer fazer. Sim. Né? Não, ele nem precisa entrar no financiamento, nem nada. entendeu? A segunda pergunta que as pessoas sempre fazem é com relação ao tempo de venda do imóvel e os juros que você fica pagando enquanto esse imóvel não é vendido. Explica pra gente isso também. Legal. Cara, hoje, os juros no Brasil, ele é negativo. Nós estamos hoje com uma taxa Selic de 10,75%. Se eu quiser pegar um financiamento hoje nessa casa aqui, vai dar em média aí de 10% ao ano. Taxa Selic 10,75%, 10% ao ano de juros. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eu tenho R$1 milhão e eu coloco R$1 milhão no banco, vai me render, no mínimo, 10,75% ao ano. Se eu tenho R$1 milhão em financiamento, eu vou pagar 10% ao ano. Entendeu? Ou seja, o valor que eu tenho que pagar de parcela do financiamento é menor do que o meu rendimento. Então, quando a gente faz esse cálculo, faz mais sentido usar o dinheiro do banco de novo do que usar o recurso próprio. E aí, só para fechar essa ideia aqui, as pessoas viram para mim direto e falam assim, Eduardo, mas por que então que o banco, ao invés de emprestar o dinheiro, ele mesmo não coloca o recurso nessa aplicação que vai render 1% ao mês? Simples. O banco, ele não pode usar esse dinheiro para outros fins a não ser mercado imobiliário. Por quê? O dinheiro dessa modalidade de financiamento aqui é no SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o dinheiro vem da poupança. Ou seja, o brasileiro põe dinheiro na poupança, o rendimento é 6% ao ano. O banco pega esse dinheiro e empresta 10%. E, de acordo com a lei, não pode emprestar a não ser para o mercado imobiliário. Então, por isso que faz muito mais sentido a gente usar esse, entre aspas, subsídio, esse benefício, né, de ter uma taxa de juros mais atrativa para poder construir para vender, ao invés de ficar tirando dinheiro do bolso, entendeu? E outra, cara, hoje você ter R$3 milhões mobilizado, vamos imaginar que demora 1 ano para vender essa casa, é R$3 milhões parado. Eu posso ter R$600 mil parado ou eu posso ter 3 milhões. O que você prefere? Quem quer responder? Ó, o que eu faço uma conta de arquiteto rápida aqui? A gente vai colocar 3 milhões, vai pagar mais ou menos de taxa, de juros, uns 300 mil, ficando 3.300. 3 milhões e 300. Valor de venda da casa, 4,5, tá? Vamos colocar aqui, Sim. a gente vai ter de lucro 1,2, 1 milhão e 200. A gente colocou do bolso 600. Se tudo der certo, 600 mil. 600 mil. Mesmo que a 600, gente 700. pague a taxa de corretagem, mesmo que a gente pague o lucro imobiliário, o imposto, os 15% aí, com a venda do imóvel, é mais do que o dobro nesse produto, o lucro. É mais do que o dobro. O ROI, né? O retorno ROI sobre o investimento, mais de 200%. Mais de 200%. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.